queria agradecer o convite da Escola de Economia para participar desse debate. Eu vou falar de um tema que a gente não costuma falar muito na discussão de reforma tributária, que é a tributação da folha de salários. Eu muito falo, como ouvi falar de tributação do consumo, da renda, mas pouco da folha. Agora, a gente tem distorções muito grandes na tributação da folha no Brasil. Primeiro problema, ela é muito alta para padrões internacionais. A alíquota incidente sobre a folha de salários no Brasil é extremamente elevada para padrões internacionais. Então, para ter uma ideia, aqui no Brasil, mesmo sem considerar o FGTS, a tributação da folha do empregado formal vai de 34% a 40% e quase 43%. É extremamente elevado. Para vocês terem uma ideia, a média das contribuições para a Seguridade na OCDE é de 22,9%, quando as contribuições financiam todos os benefícios da Seguridade, é de 18% quando financia só a aposentadoria. Quer dizer, é extremamente elevado para padrões internacionais. E, além do mais, a gente tem uns penduricalhos que incidem na folha de salário no Brasil, que em outros países não é comum você colocar isso na tributação da folha. Então, a gente tem aqui benefícios previdenciários no Brasil, o INSS e o seguro de acidentes de trabalho, e uma série de benefícios não previdenciários, salário de educação, Sistema S, SEBRAE e o INCRA, que acabam incidindo sobre a folha de salário. Essa elevada tributação da folha, ela acaba tendo uma série de consequências. Uma delas, a principal, provavelmente, é que ela dificulta a formalização de trabalhadores de baixa renda. O alto custo da formalização, por conta da alta tributação da folha, certamente é um entrave à formalização de trabalhadores no Brasil, que é agravado pelo fato de que no Brasil benefícios assistenciais são tão generosos quanto o piso do benefício previdenciário. Então, eu vou dar um exemplo. No Brasil, um trabalhador urbano, homem, que contribuiu 30 anos para a Previdência sobre um salário mínimo, só vai se aposentar por idade aos 65 anos de idade e vai receber um salário mínimo. Um trabalhador urbano que nunca contribuiu para a Previdência, quando chega aos 65 anos de idade, vai receber um benefício do BPC-Loas de um salário mínimo, sem ter contribuído nada. Qual é a vantagem de ter contribuído? Nenhuma. É um sistema que não vai. Em alguns casos, o benefício assistencial é melhor do que o previdenciário. O trabalhador rural, o segurado especial rural, pode nunca ter contribuído para a Previdência, vai se aposentar aos 60 anos com um salário mínimo. Ou seja, no Brasil, o benefício assistencial é melhor do que o benefício contributivo previdenciário. Se eu somo isso com uma alíquota muito alta de contribuição sobre a folha, obviamente eu tenho um problema de desenho de sistema. Bom, além disso, para tentar resolver isso, o governo começou a criar um monte de regimes especiais de contribuição. Então, criou o regime especial de contribuição do Simples, criou o regime especial de contribuição dos microempreendedores individuais, que pagam 5% do salário mínimo por mês, criou uma série de outras categorias. Além disso, nós temos um outro problema, e aí é na alta renda. Na alta renda, a contribuição da empresa, a contribuição do empregado é limitada ao teto do salário de contribuição, que é o máximo que você recebe de benefício previdenciário, que no Brasil hoje é 5.600 e tantos reais. Já a contribuição da empresa é sobre o salário inteiro. Então, o que acontece? Uma pessoa que ganha 30 mil reais, a empresa tem que pagar esses 20 a 26%, de 26 a 31% sobre o salário integral das pessoas, inclusive aquilo que excede o teto do salário de contribuição. Ou seja, tem um custo do trabalho que, na verdade, não gera benefício nenhum para o trabalhador, porque o que ele vai receber de benefício é limitado aos R$ 5.600. E essa, na verdade, é um dos principais motivos para a pejotização, para que as empresas prefiram se constituir como pessoas jurídicas, como sócio de empresa, e não como empregado de uma empresa. Então, temos problemas para baixa renda e temos problemas na alta renda, no caso do Brasil. Nesse contexto, o que nós estamos propondo? Para baixa renda, a gente está propondo uma mudança que é bastante radical, que é falar o seguinte: olha, como existe essa confusão entre o que é previdenciário e assistencial no Brasil, vamos fazer o seguinte, vamos separar. Estamos propondo criar um benefício não contributivo universal para todos os brasileiros que alcançarem uma determinada idade. Chama-se, a gente está chamando de renda básica do idoso, o nome nem é nosso, do professor Alio Zilberstein. A ideia é que esse valor pode ser discutido. A gente acha que politicamente é muito difícil você fazer um valor diferente do salário mínimo, que é o valor atual, mas a gente fala o seguinte: o valor inicial é um salário mínimo, mas daqui para frente é corrigido pela inflação, não é mais vinculado ao salário mínimo. Ou seja, todo brasileiro, quando chegar aos 65 anos de idade, vai ter direito a receber aquele benefício não contributivo nesse valor da renda básica do idoso. Em contrapartida, o que nós estamos propondo?
nós estamos propondo desonerar a contribuição para a Previdência de todos os trabalhadores até o valor dessa renda básica do idoso, mas não desonerar completamente. A gente está propondo tirar da contribuição a parcela da contribuição que financia a aposentadoria, mas manter a parcela da contribuição que financia benefícios de risco que o trabalhador formal tem e o informal não tem. Então, por exemplo, auxílio-doença. O trabalhador formal tem, o informal não tem. Então, nós estamos propondo falar o seguinte, ok, aquilo que financia o auxílio-doença, que financia a pensão por morte, que o formal tem, o informal não tem, isso estaria sendo tributado na folha, inclusive neste valor. Bom, o que nós estamos focando? Então, aqui é um exemplo de como funcionaria. Vamos supor que essa renda básica do idoso fosse de R$1.000, para simplificar. Tá certo? Então, eu estou propondo falar o seguinte, olha, a parcela da contribuição que financia os benefícios de risco, que só o formal tem, o informal não tem, é 10%. Então, eu cobraria 10% dos primeiros R$1.000 de todo mundo. Acima de R$1.000, eu cobraria a contribuição para financiar os benefícios de risco e financiar os benefícios de aposentadoria, os benefícios programáveis. Portanto, uma pessoa que ganhasse R$2.000 por mês, por exemplo, pagaria 10% sobre os primeiros R$1.000 e 30% sobre os R$1.000 seguintes. E aqui é a soma da contribuição do empregado e da empresa, é os dois. Que hoje já é perto disso, hoje é 28% a 31% quando eu somo a contribuição do empregado sobre a empresa. Com isso, a alíquota efetiva é crescente à medida que a renda da pessoa aumenta. Então, para alguém que ganha R$5.000, é 26%, que ainda é menor que a atual. Como é que seria na hora de receber o benefício? Essa mudança tem uma grande vantagem. Ela permite acabar com o tempo mínimo de contribuição para poder receber um benefício previdenciário. Por quê? Porque eu passo a ter essa renda básica do idoso universal. Então, vamos supor que o modelo é desenhado para que uma pessoa que tenha contribuído durante 40 anos receba o benefício integral. Então, vamos pensar numa pessoa que recebeu R$2.000 por mês durante toda a vida, corrigido pela inflação. Essa pessoa, se ela contribuiu durante 40 anos, na hora de se aposentar, ela vai receber R$1.000, que é a renda básica do idoso, não contributivo, e como ela contribuiu 40 anos sobre os R$1.000 excedentes, vai receber mais R$1.000 e vai manter a renda dela de R$2.000. Agora, vamos imaginar uma pessoa que contribuiu só durante 10 anos. Ela vai receber os R$1.000 da renda básica do idoso e vai receber mais um quarto, 10 sobre 40, do benefício contributivo, ou seja, mais R$250, vai receber R$1.250. E aquela pessoa que nunca contribuiu vai receber os R$1.000, que é o que já existe hoje no Brasil. Qual é a vantagem desse modelo? Esse modelo tem duas vantagens. Um, reduz bastante o custo da contribuição sobre a folha e, principalmente para os trabalhadores de baixa renda, e com isso estimula muito a formalização. Segundo, esse modelo, tudo que você contribui sobre a folha, gera um benefício equivalente no futuro. Então, qualquer contribuição que eu fizer tem um valor para mim, seja na forma de um benefício, de um seguro que eu estou contratando, dos benefícios de risco, seja na forma de uma aposentadoria maior quando eu me aposentar. Ou seja, eu crio um enorme incentivo para que as pessoas contribuam para a Previdência. Bom, além disso, nós estamos propondo outras mudanças. Para a alta renda, a nossa proposta é limitar a contribuição previdenciária da empresa ao teto do salário de contribuição. Então, acima do teto do salário de contribuição, não se contribui. Isso aqui custa R$40 bilhões por ano. É altos custos, tá? Aquela proposta de onerar na baixa renda os primeiros R$1.000 de todo mundo custa R$80 bilhões por ano. E, finalmente, estamos propondo tirar os penduricalhos da folha, tirar a contribuição para o salário de educação, sistema S da folha. E aí decide-se, obviamente, salário de educação você vai ter que manter com outra base. Sistema S, vamos discutir se a gente quer ou não quer financiar. Se quiser financiar, bota no orçamento, disputa espaço orçamentário com outras contribuições. Aqui também são R$38 bilhões por ano dentro desse modelo. Vantagem desse modelo, como eu falei, além de estimular a formalização, ele tem uma ligação completa entre o que eu contribuo e o que eu vou receber, e ele tem uma vantagem a mais. Ele permite ter um sistema só de contribuição para todo mundo. É um único sistema de financiamento da Previdência para todos os brasileiros. Se eu tenho uma pessoa que não tem renda, não vai conseguir contribuir nunca, quando chegar aos 65 anos de idade, vai receber os seus R$1.000, a renda básica de idoso. E com isso, não importa se eu sou microempreendedor individual, rural, urbano, o sistema é um só de contribuição para a Previdência para todo mundo. Quando você unifica o sistema de contribuição, na linha do que o Eurico falou, eu acabo com a diversidade de sistemas tributários, eu elimino a possibilidade de arbitragem e que isso gera complexidade
e gera, muitas vezes, distorções distributivas relevantes. Bom, então, eu vou falar de um segundo tema, que são os regimes simplificados de tributação no Brasil. Não sei como é que está meu tempo, mas... vamos falar o seguinte, olha, uma empresa, aí é o padrão mundial, uma empresa normalmente é tributada sobre 3 bases no mundo: o valor adicionado, o lucro e a folha de salários. Sendo que, simplificadamente, muito simplificadamente, a soma de valor de lucro com folha de salários corresponde mais ou menos ao valor adicionado pela empresa. Então, basicamente, a base de tributação de uma empresa é basicamente o valor adicionado por essa empresa. No caso do Brasil, a gente tem 3 regimes simplificados de tributação para pequenos negócios. Primeiro, o lucro presumido. Empresas com receita menor que 78 milhões de reais por ano, nos quais o tributo sobre o lucro e o PIS/COFINS, que pode ser tributado sobre o valor adicionado, são tributados sobre faturamento. Então, eu deixo tributar o lucro, deixo tributar o valor adicionado e tributo o faturamento. Simples. Receita anual menor que 4,8 milhões de reais, 3,6 milhões para tributos estaduais e municipais. Eu substituo as 3 bases, substituo todos os tributos da empresa sobre valor adicionado, lucro e folha de salário por uma contribuição sobre o faturamento. E, finalmente, o microempreendedor individual, que é uma subcategoria do Simples, receita anual menor que 81 mil reais, que, na verdade, a pessoa paga um valor fixo mensal, que é 5% de um salário mínimo para a Previdência, mais de R$ 1 a R$ 5, dependendo se ele é contribuinte do ICMS ou ISS. Dá basicamente perto de R$ 50 por mês de contribuição. Quais são os problemas que a gente tem no Brasil? Primeiro, limite de enquadramento dos sistemas é extremamente elevado. Como é que funciona no resto do mundo? Pequenas empresas no resto do mundo normalmente não têm regime diferenciado de tributação da folha, não tem. Lucro, o que você costuma fazer é dar um sistema simplificado de apuração. Então, tipo, eu faço por caixa, não faço por competência, não preciso ficar apurando depreciação, essas coisas. E algumas vezes você dá incentivos, tipo, para inovação, você dá incentivo para a contratação de pessoas, mas geralmente é o regime normal. O principal benefício que existe nos outros países do mundo é no IVA, na tributação do valor adicionado, que é para os pequenos negócios dispensar de registro ou da isenção de IVA. E aí varia, tem países que nem isso dão. A mediana dos países do OCDE, o limite de isenção de IVA é de $27.500 por ano, e o maior deles, que é o Reino Unido, $115 mil por ano. Comparem com o regime do Simples no Brasil, cujo limite é mais de $1 milhão por ano. Tá certo? Não existe nada parecido com o Simples no resto do mundo. Agora, este negócio, este modelo brasileiro, tem vários problemas. Primeiro, favorece muito negócios com alta margens. Por quê? Na hora que eu tributo faturamento e não tributo valor adicionado, quem tem alta margem vai ser menos tributado do que se eu tributar o valor adicionado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é o seguinte, olha. Eu peguei os tributos, eu montei uma empresa comercial padrão, e eu penso 2 situações. A empresa tem uma margem de 50%, ou seja, os insumos correspondem a 50% do faturamento dela, ou a empresa tem uma margem de 25%, ou seja, os insumos, as mercadorias vendidas, correspondem a 75% do faturamento da empresa. Se essa empresa for tributada pelo lucro real, que é o regime normal de tributação no Brasil, basicamente os tributos que ela vai pagar são constantes em relação ao valor adicionado. A linha cinza é a empresa com margem de 25% e a linha laranja, a amarela, é a empresa com margem de 50%. Aí eu vou para o Simples. No caso do Simples, a empresa que tem margem alta, de 50%, paga como proporção do faturamento uma porcentagem muito menor do que a empresa do regime normal. E é muito mais favorecido qualquer que seja o faturamento dela. Agora, a empresa que tem margem de 25% no Simples, se ela ganha, primeiro, ela paga como porcentagem do valor adicionado muito mais do que a empresa com margem mais alta, e se ela tem um faturamento maior que R$200 mil por mês, ela paga mais do que ela paga no sistema do lucro real, que é o regime normal de tributação no Brasil. Ou seja, eu tenho um modelo que serve para favorecer quem opera com alta margem. Agora, quem opera com alta margem, geralmente, é a empresa cujo sócio, o dono, tem mais lucro. E é o que menos precisaria de apoio. A gente apoia no Brasil quem não precisa de apoio e temos um sistema que é ruim para quem precisa de apoio, que é a empresa que opera com uma margem baixa. Esse é o modelo brasileiro de tributação que as pessoas acham lindo. Para piorar, não gera formalização. Tem um estudo do pessoal do IBRE, lá do Rio, que mostra que, mais de um, na verdade, 2, 3 estudos que mostram que não tem esse efeito. Além disso, tem um impacto distributivo que eu vou mostrar em seguida.
Além do mais, tem problemas sérios sobre produtividade. Primeiro, o sistema brasileiro é um sistema que induz a abertura de pequenos negócios ineficientes e dificulta o crescimento dos pequenos negócios eficientes, porque o aumento do custo tributário é brutal quando você sai do simples para outro modelo. Ou seja, a gente tem um modelo que impede as empresas de crescerem. Tem um problema. É extremamente complicado quando você vai pensar no potencial de crescimento do país. Às vezes eu brinco que se o Steve Jobs tivesse começado a Apple no Brasil, ele ainda estava na garagem até hoje. Tá certo? É mais ou menos isso o nosso modelo de tributação. Baixo impacto sobre formalização, que eu falei, e muitas vezes indução de forma de organização ineficiente. Às vezes, eu sou mais eficiente se eu for empregado numa empresa formal, mas o sistema tributário me induz a me organizar como o sócio de uma empresa. Então, aqui é simplesmente para mostrar a questão distributiva, é um número meio chocante. Eu aqui simulei o seguinte, uma pessoa que presta serviços no valor de R$30 mil por mês. Ou seja, o cliente paga R$30 mil por mês. Se ele for um empregado de uma empresa do lucro real, que não tem lucro, ou seja, não paga imposto de renda sobre o lucro, esses R$30 mil, a empresa vai pagar quase R$9.800 de tributos, seja 2.800 aqui é PIS/COFINS, basicamente, ISS, vai pagar sobre folha R$5.300 e mais o FGTS R$1.600. E a pessoa física vai pagar mais o INSS e o imposto de renda retido na fonte. Então, daqueles R$30 mil, você pagou R$14.900 de imposto e sobrou R$15 mil líquidos para o empregado, que depois vai recuperar o FGTS algum dia e vai recuperar um pouquinho do imposto de renda retido na fonte quando ele fizer a declaração. Aí eu pego o mesmo serviço sendo prestado para o sócio de uma empresa de lucro presumido. Os impostos pagos caem de 14 mil, quase 15 mil reais, para 5.700 reais, e ele sobra com uma renda líquida de 24.200 reais. Se ele for sócio de uma empresa do Simples do anexo 3, aqui são poucos, que é o caso de um contador, de um fisioterapeuta, corretor de imóvel, de seguro, ele vai pagar 3.700 reais e vai ficar sobrar com mais de 26 mil reais líquido de receita. Pessoal, no Brasil, uma pessoa que tem renda de 24 mil reais paga menos imposto do que uma pessoa que tem renda de 15 mil reais. É isso? O imposto pago pelo serviço. Obviamente, isso na linha do que o Eurico está falando, a forma como eu me organizo muda completamente a minha carga tributária. Está errado. Está errado do ponto de vista distributivo e está errado do ponto de vista da eficiência econômica. Porque eu me induzo a me organizar de uma forma que pode ser extremamente ineficiente. Bom, o que pode ser feito? Na verdade, a melhor solução para os regimes simplificados de tributação no Brasil é racionalizar o regime normal de tributação. Então, todas aquelas mudanças que a gente discutiu antes, na tributação do valor adicionado, da folha e da renda, esse seria o ideal. Tributação da folha, um regime só para todo mundo, inclusive pequena empresa. Não faz sentido ser diferente. Tributação da renda, você pode fazer para os muito pequenos uma tributação presuntiva com base na margem bruta, mas não no faturamento ou regime de caixa, que é o que vários países fazem. E tributação do valor adicionado pode fazer um padrão mundial de isenção de dispensa de registro para negócios muito pequenos, mas é uma coisa completamente muito mais baixa do que o limite atual do Simples e talvez uma tributação com margem bruta para os maiores. Ou seja, temos que reduzir os limites dos regimes simplificados e temos que mudar eles saindo da base de faturamento, exceto talvez para os muito pequenininhos, para ir para uma base que seja mais próxima da renda efetiva gerada pela empresa. Acho que é isso. Beleza?